Bom, dando continuidade, agora nós vamos falar da homocisteína. Gente, a homocisteína é muito importante. Prestem bem atenção nesse ciclo aqui, a homocisteína, certo? Ela é biomarcador do ciclo do metil. Vocês vão entender. Eu vou tentar passar o máximo possível aqui com detalhes para vocês. Então, a metionina, a homocisteína, é o biomarcador do ciclo do metil. O ciclo do metil está aqui sintetizado. Eu vou tentar explicar com calma. Aqui nós vamos estudar a metilação, que é o centro da nossa bioquímica e funcionamento cerebral, certo? Então, a homocisteína é um aminoácido derivado da metionina. Então, nós temos metionina aqui em cima, tá? A metionina, certo? Ela que começa a metilação, é um aminoácido sulfurado. Ela que começa a metilação todo. A metilação é o centro da nossa bioquímica e funcionamento cerebral. Tudo depende do nosso corpo, da metilação e da sulfatação. Nós vamos comparar a metilação com a sulfatação, que está aqui embaixo, como dois trens que funcionam de uma maneira que eles têm que estar um em cada trilho, mas sempre juntos um do outro. E todas as reações químicas do nosso corpo dependem dessa metilação e dessa sulfatação. Um erro disso aí dá uma série de problemas. Eu vou mostrar coisas aqui que vocês vão ficar apavoradas e vão ficar sabendo agora, nesse momento, por que vocês nasceram com isso, com um filho assim, por que tiveram aborto, exatamente por não ter uma metilação e uma sulfatação saudável. Então, a metilação, aqui está a metionina. Se vocês tirarem o radical metil da metionina, tá, que é o CH3, tá, vocês vão ter a metilação, certo? Vocês vão, a metionina vai gerar homocisteína. A homocisteína faz parte do processo metabólico, mas é uma coisa tóxica. A homocisteína está aqui, ó. Ela tem que voltar à metionina, ela tem que remetilar. Se ela não remetilar a metionina, ela vai aumentar no sangue e vai dar uma série de problemas. Então a metilação começa aqui com doação do SAMe. O SAMe é o S-adenosilmetionina, que é o doador universal de metil. O SAMe sai doando metil e o metil vai em tudo quanto é célula. Toda vez que você tiver radical livre, o metil vai lá e elimina esse radical livre. Então, o ciclo do metil é fundamental para uma série de coisas, tá bom? Então, vamos ver aqui o que a gente tem aqui, ó. É o biomarcador do ciclo do metil, conforme a gente já falou, a homocisteína, é um aminoácido derivado da metionina, que doa SAMe, que é o S-adenosilmetionina, que é um doador universal de metil, certo? A homocisteína maior que 9 me diz que não estou metilando direito. Então vamos voltar aqui. Se você tem a homocisteína aqui, tá, metionina gerando homocisteína, certo? Ela tem que remetilar. Para ela remetilar, ela precisa aqui de metilfolato. Ela precisa de radical metil novamente, tá? E esse radical metil vem do metilfolato. Se ela não remetila para a metionina, ela é tóxica, ela cresce no sangue e ela, acima de 9, conforme está aqui, causa uma série de problemas em você, que você vai ver aqui, tá bom? Pode ocasionar acima de 9, então nós temos que controlar e deixar a homocisteína entre 7 e 9. Acima de 9, ela pode provocar arritmia cardíaca, taquicardia ventricular. Veja bem, eu costumo sempre dizer aqui, se você está com a homocisteína de 20, você está fazendo uma viagem daqui para os Estados Unidos ou daqui para a Europa, você faz uma morte súbita, está aqui embaixo, ó, morte súbita, pode vir aqui embaixo, a última, certo? Você morre dentro do avião sem saber por quê. Porque você fez um ataque cardíaco ventricular, você provocou uma arritmia e você morre sem saber por quê. Uma homocisteína de 20.
certo? E tem uma porção de gente aí que está com homocysteína de 20 e nem sabe por quê, porque não está metilando direito, certo? Facilita tromboembolismo, acidente vascular cerebral e tem predisposição enorme de ter câncer. Porque se você metilar, a metilação bloqueia a expressão gênica do oncogene, certo? Então você não tem, porque quando você não metila, você tem uma tendência a ter câncer. E quando você vai ficando mais velho, menos metilação você vai tendo. Quanto menos metilação você tem, mais chance você tem de não bloquear essa expressão do oncogene. Quando você metila, você bloqueia a expressão do oncogene, certo? Quando você não metila, você tem predisposição enorme de ter câncer, porque você não bloqueia a expressão gênica, a expressão do oncogene, quer dizer, câncer, gene do câncer, tá bom? Vamos lá. Homocisteína é marcador também biológico de envelhecimento cerebral. Então você que trabalha com estética, você que trabalha com cirurgia plástica, se você quiser saber se a pessoa está envelhecendo, a homocisteína acima de 9, ela é marcador biológico de envelhecimento cerebral. Um grande número de medicamentos também pode interagir no metabolismo da homocisteína, aumentando seu valor. Tá? Isso é importante. E eu tenho que metilar bem para silenciar os oncogenes. Então você não deixa o oxigênio se expressar. Eu já falei agora há pouco. Quanto mais metilação você tiver, se você tiver uma metilação boa, você vai evitar esses oncogenes. Você vai silenciar esses oncogenes e não vai deixar haver a expressão gênica. Por isso é que quanto mais velho a gente for ficando, menos metilação e mais câncer. Por isso é que o câncer se dá geralmente em pessoas acima de 55 anos, 60 anos. Com o passar dos anos, está aqui, ó, vamos perdendo a capacidade de metilação. Daí, câncer é mais comum em idades mais avançadas. E aqui eu coloco que só 4% dos cânceres são encontrados em crianças. Olha, veja bem, novamente eu estou colocando aqui a normalidade estatística e a normalidade médica. Nós temos que trabalhar sempre, igual eu falei no começo desse curso, com normalidade médica, porque a estatística mente. Olha a normalidade estatística, é de 5 a 20 milimol por litro. Se você olhar lá no seu exame, vai a 20 a normalidade. Aquilo está normal. Porque eu falei no começo lá que eles trabalham com banco de sangue de pessoas doentes, tá? Então vai até a 20. Com 20 você vai morrer, você pode morrer com uma taquicardia ventricular, com uma arritmia cardíaca, numa viagem daqui para os Estados Unidos ou numa viagem daqui para fora, longe, tá bom? A normalidade é de 7 a 9. Nós temos que colocar essa homocisteína entre 7 a 9. Aí você está metilando bem. Aí se você tirar o CH3, que é da metionina, que é o radical metil da metionina, você forma homocisteína. Quando eu tiro da metionina o radical metil, que é o CH3, ela vira homocisteína. Aí a homocisteína remetila e volta a ser metionina. Vou voltar aqui outra vez para vocês verem o que eu estou falando. Tá aqui, ó. Metionina forma homocisteína, que remetila outra vez a metionina. Se você não remetilar, essa homocisteína vai aumentar. E quem faz essa remetilação, novamente, é um radical metil, através, principalmente aqui, do metilfolato, que é o ácido fólico. Então, pouco radical metil, vou ter mais predisposição a câncer. Já entenderam o que eu estou falando. A metilação, então, silencia o oncogênio. Já expliquei isso. Se o paciente tem genética para câncer, o gene é metilado e não deixa ocorrer a expressão gênica. Você pode ter genética para câncer. Se você tiver metilação desse gene, você não vai deixar ocorrer a expressão gênica, você não vai ter câncer. Certo? O radical metil, ele tem a capacidade de fazer reparo no DNA. Certo?
os radicais livres lesam, como eu falei no início, o radical metil conserta, porque o SAMe, que é o S-adenosilmetionina, sai espalhando o radical metil para todas as células, e o radical metil conserta, tá? E os radicais livres lesam, certo? E alteram o funcionamento do DNA, levando alterações aí de câncer e outros. A homosteína vai voltar a metionina dos seguintes modos. Como que a gente pode fazer essa remetilação? Através de duas maneiras. Primeiro, dos doadores de metil e dos fatores de metilação. Quais são os doadores de metil e quais são os fatores de metilação? Os doadores de metil, o SAMe, 500 miligramas. Então, para você que metilar, se você quiser metilar, se você está com a homosteína muito alta, você pode usar o SAMe, 500 miligramas. Isso é um excelente antidepressivo, que é usado muito em psiquiatria. Por que que é? Porque para você formar neurotransmissor, para você ter bioplasticidade cerebral, você precisa ter metil. O metil é fundamental para funcionamento cerebral. Nós falamos, certo? É o centro da nossa bioquímica e o funcionamento cerebral. Você também tem o trimetilglicina, que é a betaína base anida, que você pode usar 1 grama, e você pode usar o bitartarato de colina, que é ótimo também, está usado como aquelas smart drugs, você pode usar o bitartarato de colina, que é ótimo também para a memória, que pode usar de 550 a 1000 miligramas, tá bom? Agora, nós falamos dos doadores de metil. E os fatores de metilação? Aqui nós temos o zinco quelado, 30 a 50 miligramas, a B12, só que a gente tem que usar a forma mais ativa e biodisponível da B12, que é a metilcobalamina. E o ácido fólico é veneno, certo? É tóxico. Nós temos que usá-lo na forma de metilfolato, que é a forma mais ativa, em 10 miligramas. Por quê? Porque o ácido fólico ele tem um SNP. O que é um SNP? É um single nucleotide polimorfismo. Ele tem um polimorfismo genético. O que é isso aí? Ele tem uma enzima que não consegue transformar o ácido fólico em 5-metilfolato, que é a 5-metil-tetrahidrofolato redutase. 5-MTHF redutase. Tá bom? Então nós temos que usar o metilfolato e não o ácido fólico, porque ele tem esse polimorfismo genético. Mesma coisa em relação à metilcobalamina, certo? A metionina do SAMe, que sai viajando pelo organismo, doando metil, tá bom? Ele sai viajando. O SAMe é o S-adenosilmetionina. Está lá no início da metionina, da metilação. É só você voltar naquele gráfico, certo? A homocysteína pode ter outro caminho. Aqui é a via de sulfatação, porque é através da B6, principalmente na forma do piridoxal 5-fosfato, que é uma forma mais biodisponível e ativa da vitamina B6, 100 miligramas. Porque a homocysteína vira cisteína, que vira taurina, que vira glutationa. Aqui é o processo, vira sulfato. Aqui é o fenômeno da sulfatação. Tá? E a glutationa é o final da metilação, é o maior antioxidante do corpo, tá? A glutationa. Então aqui, lembra que eu falei dos trens da metilação e da sulfatação? Nós vamos ter a oportunidade de comentar um pouquinho desses trens aqui para vocês. Então aqui você vê a nutrigenômica, nós falamos de nutrigenética já e nutrigenômica. Isso aí é epigenética. A epigenética é a interação entre os nossos genes e o meio ambiente. O meio ambiente é a maneira, é a alimentação e estilo de vida. Então aqui a nutrigenômica, através desses suplementos, desses nutrientes, que é metilfolato, metilcobalamina, betaína e SAMe, vai interferir na expressão gênica através do ciclo do metil, que é a nossa espinha dorsal da nossa fisiologia. Olha aqui, minha gente, as consequências da submetilação. A pessoa que tem aborto frequente, olha aqui, ó, aborto, lábio leporino, fenda palatina, tudo isso aqui é consequência de falta de metilação na mãe.
Tá bom? Olha, você que não sabia disso, a criança que nasceu com fenda palatina, com lábio leporino aqui, ó, abortos frequentes, falta de metilação, tá? Agora aqui nós vamos comentar da analogia com os trens que nós falamos, o trem da metilação e o trem da sulfatação. É o mais importante conjunto de caminhos bioquímicos no seu corpo. São as trilhas do trem, certo? 2 trens específicos ou processos bioquímicos. É o trem da metilação primeiro e depois o trem da sulfatação. Tá bom? A nossa biologia depende desses trens funcionando suavemente e constantemente. A ruptura nesses trilhos ocasiona doenças várias, tá? A ruptura na metilação e na sulfatação são as raízes profundas de quase todas as doenças. E cada função importante em nossos corpos é regulada ou depende desses processos. Por isso é que eu falei no início que a metilação e a sulfatação são o centro da nossa bioquímica e funcionamento cerebral. Bom genes e estado nutricional saudável levam os trens no tempo certo. Por outro lado, genes ruins, dieta pobre e toxinas pode fazer destruição desses trens. Só que esses processos podem ser modificados. Com detoxificação, nós vamos dar um curso aqui sobre detox, nós vamos falar tudo sobre detoxificação, que vocês não têm a mínima noção, certo? E ficam fazendo detoxificação aí com esses aparelhos só. Tem muita coisa que vocês precisam aprender sobre detoxificação, tá? E nós vamos dar esse curso dentro em breve, logo depois desse aqui. Bom, já está sendo preparado esse curso. Suplementos nutricionais e dieta podem modificar isso que nós acabamos de falar. E aqui tem alguns suplementos. A B6, que nós já falamos, principalmente na forma de piridoxal 5-fosfato, 100 mg. A metilcobalamina, não usa a vitamina B12, usa a metilcobalamina, porque tem maior absorção e maior bioabsorção e maior ativação, tá? 1 mg. O metilfolato, você pode usar uma dose até de 10 mg de metilfolato, tá? Tem gente que usa até 15 mg, mas a dose normal é de 1 mg, nós usamos aqui até 10. A betaína, base anidra, isso tudo vai metilar, tá, gente? Isso é que metila. Além disso, o ácido alfa-lipoico, que é um dos maiores antioxidantes, anti-inflamatórios, o ácido alfa-lipoico é um coringa, ele joga em todas as posições e ele aumenta a produção também, está muito na mitocôndria, e ele aumenta muito a produção da glutationa peroxidase. E alimentos que contêm enxofre, porque toda metilação, os aminoácidos são todos sulfurados, isto é, contém enxofre. E você encontra nas crucíferas, que são couve-flor, nabo, rabanete, couve de Bruxelas, é o que tem mais crucífera. Couve-flor e repolho, certo? O alho também tem, o peixe, os ovos, as sementes de girassol e as aves. São ricos em metionina, que é um hormônio enxofrado, que tem enxofre, certo? A metilação é o centro da nossa bioquímica e funcionamento cerebral. Está aqui aquilo que eu falei para vocês no começo. O que eles fazem? O que ela faz? Ela mantém o DNA funcionando, ela repara danos no DNA, ela ajuda o trabalho de neurotransmissores, ela é o principal sistema antioxidante e tem mais. Ela controla o estresse oxidativo, que é o gatilho da inflamação cerebral. Ela esfria o fogo da inflamação pelo aumento da glutationa. Ela é a chave da detoxificação, porque ela forma a glutationa lá no final, tá? Ela está ligada a quase todas as doenças crônicas e ela impede a demência e quase todas as doenças, porque ela forma radical metil e o radical metil plastifica as células cerebrais e melhora todo o funcionamento cerebral. E outra coisa que é importante, não deixem de lembrar,
certo? Eu falei que o hormônio do crescimento é marcador de envelhecimento cerebral. A homocisteína também é marcador de envelhecimento cerebral. Eu estou dando aqui, você que trabalha com estética, vários marcadores de envelhecimento cerebral que você precisa estudar um pouco isso aqui e pedir quando você for fazer o pedido dos seus exames de envelhecimento para saber se a pessoa está envelhecendo. Não esqueçam daquilo que eu falei logo no começo lá, que está no seu hemograma, que você pega todos os dias e vê ali e você não dá a mínima bola, que é o RDW, Red Cell Distribution Width, que eu falei logo no começo lá, tá? Que é um marcador fantástico de você saber se você está envelhecendo ou não, que passa pela sua mão todos os dias e que você não dá a mínima bola. Talvez me perdoe, porque vocês não conheçam, ou não conheciam e não sabem ainda, tá? A homocisteína é um marcador de quanto você irá viver e de sua saúde. Ele é marcador de quê? De várias coisas, de infarto do miocárdio, inflamação silenciosa crônica do endotélio. O infarto do miocárdio não é produzido pelo colesterol, só se ele tiver as duas formas de LDL ruim. Sabe que é o LDL oxidado, o LDL modificado. E principalmente quando tem inflamação silenciosa. Se você não tiver inflamação silenciosa crônica do endotélio, e se você não tiver esse LDL modificado ou oxidado, você pode jogar 300 kg de colesterol aí pelo seu coração, que você não vai ter infarto do miocárdio. Tá? Então precisa ter inflamação silenciosa crônica do endotélio, e a homocisteína é uma das coisas que facilita essa inflamação e tem que ser tirado essa homocisteína. Vocês têm que metilar melhor, porque vocês podem ter infarto do miocárdio por causa disso aí. Além disso, acidentes tromboembólicos, como o AVC, o diabetes, o Parkinson, o Alzheimer e a oxidação e envelhecimento cerebral. Eu já disse que a homocisteína é marcador de envelhecimento e oxidação cerebral. A homocisteína alta, ela aumenta os radicais livres e promove o envelhecimento. Ela diminui o óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância que promove vasodilatação. Se você tem vasodilatação, você não vai ter tendência à coagulação, porque esse sangue vai passar normalmente. Quando você diminui o óxido nítrico, certo? Você vai ter uma maior tendência à coagulação, porque você não vai ter vasodilatação, você vai ter uma vasoconstricção, e esse sangue vai coagular com mais facilidade. Você vai ter maior lesão do endotélio por causa da inflamação, nós já falamos. Você vai diminuir essa glutationa, que é importante detoxificante. Você vai aumentar o seu ácido araquidônico, que é inflamatório, e prostaglandinas que são extremamente inflamatórios. Tem tendência a dano nas artérias, nas articulações, nervos e câncer. Agora, eu coloco aqui, qual a relação do ácido clorídrico, omeprazol e metilação? É muito importante o paciente idoso, quanto mais o paciente vai envelhecendo, isso já tem provas suficientes, estudos mostrando isso aí, mais ele toma bloqueador de bomba de próton, ele toma tipo omeprazol, são os prazóis da vida. Por quê? Porque esses pacientes têm dificuldade de digestão, porque eles diminuem o ácido clorídrico. Certo? Eles têm dificuldade de digestão porque eles não têm ácido clorídrico. E os médicos acham que eles têm excesso de ácido clorídrico. Eles têm azia, eles têm refluxo, eles têm dificuldade de digestão, e o paciente é orientado a usar bloqueador de bomba de próton. O omeprazol está fazendo um mal enorme para ele. Não faça isso, porque ele tomando o omeprazol, ele vai bloquear mais ainda o ácido clorídrico dele. O ácido clorídrico é importante para melhorar a digestão, principalmente das proteínas, para melhorar a absorção de sais minerais, para melhorar a absorção de vitaminas, para não deixar bactérias que passam na sua alimentação, que a sua alimentação está cheia de bactéria, indo lá para baixo e alterar a sua microbiota intestinal. Você pode ter lesão até autoimune por causa disso. E por outro lado, ele diminui ainda mais a absorção da vitamina B12. Certo? Que é o fator extrínseco, ele diminui o fator intrínseco e o fator extrínseco, certo?
E com a vitamina B12 a menos, você tem uma série de problemas ao nível do cérebro, tá? Você tem dificuldade de concentração, de cognição, de uma série de coisas. Então, o paciente em uso de omeprazol, né, voltando a falar o que eu falei no começo, piora a absorção da B12 e piora a metilação. Piorando a metilação, você vai ter uma série de problemas, inclusive câncer. Porque o que melhora a metilação é a B6, é a betaína, é o metifolato e a vitamina B12 da forma de metilcobalamina, conforme nós já falamos, tá bom? Então, gente, isso aqui é muito importante. Quanto mais o paciente vai envelhecendo, mais antiácido ele vai tomando. É o contrário, ele tem que tomar mais antiácido, é mais ácido. O ácido clorídrico, ele precisa de cloridade de betaína, ele precisa de limão, ele precisa dessas coisas, para ele aumentar mais ainda a absorção de todas as vitaminas, minerais, e melhorar a digestão, que geralmente esses pacientes têm uma digestão ruim.